Olá, amigos de caminhada, que bom estar com vocês novamente. Hoje o nosso assunto é ambiente espiritual do lar. Trouxe esse assunto porque em diversas situações nos últimos dias, nas últimas semanas, me deparo e converso com vários, inclusive seguidores, pessoas aqui do nosso grupo, colaboradores, amigos de jornada, que têm dúvidas, não só dúvidas, mas conversaram comigo sobre esse assunto. Maribel, como é essa coisa do lar, da nossa casa? Como fazemos para proteger o nosso lar das energias negativas? Como essas energias negativas se instalam dentro do nosso lar? Como proteger as pessoas de dentro do nosso lar para que elas se mantenham saudáveis espiritualmente e fisicamente? Como essas energias interagem e interferem no nosso dia a dia e principalmente dentro da nossa vivência, da nossa caminhada material. Como isso se processa? Como podemos interagir com tudo isso de forma positiva e transformar isso no nosso dia a dia? Emmanuel já dizia o seguinte, um filete d'água correndo permanentemente na rocha abre um sulco. O vento soprando na rocha, e olha, gente, que a rocha é algo muito duro, muito firme, muito poderoso aos nossos olhos, e realmente não só os nossos olhos, mas biologicamente falando, é uma força da natureza extremamente forte. Só que a água, que é tão sutil, faz o filete. O vento, que sequer enxergamos. Se for todos os dias e ao longo de muito tempo, ele torna a rocha suavemente macia naquele determinado local. Ela deixa de ser áspera. A rocha muda de configuração, se tornando aprazível ao toque. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que Emmanuel quis trazer para nós em termos de aprendizado? Que se tivermos a conduta do orar e vigiar sempre, o tempo inteiro, nós seremos esse filete de água, nós seremos esse vento. A fé que nos moverá terá a força desse vento. Nós precisamos transformar o nosso lar a partir de muitos detalhes. Nós precisamos saber qual é a composição das energias do nosso lar. O que faz o nosso lar ter determinado tipo de energia? Isso é importante saber. E eu digo para vocês, tudo começa com o pensar, o sentir, as emoções que temos e como lidamos com essas emoções. Então, no momento em que nós somos exasperados, impacientes, nós somos rudes, nós somos negativos, nós trazemos isso sob forma de energia para dentro do nosso ambiente, não só do nosso lar, da nossa casa, mas qualquer ambiente onde a gente esteja. Essas energias, elas saltam, de nós para o nosso envolto. E assim funciona dentro da nossa casa. E aí, se nós somos rudes com alguém dentro do nosso lar, com aquele familiar que, na verdade,
aquela estrutura ali não é uma estrutura biológica somente, mas acima de tudo é um encontro de espíritos que estão ali para exercitar a experiência da evolução. Nós estamos reunidos ali com aquelas pessoas, não é por acaso. E muitas vezes ali estão os desafios, as dificuldades maiores. A grande maioria das vezes é assim que funciona. Os maiores desafios estão ali dentro das estruturas familiares. Então cabe a nós, cada um de nós, e de preferência cada um daqueles componentes daquela estrutura, ter a disciplina e desenvolver determinado hábito, que é a oração, a prece, através da fé absoluta, e assim modificar o ambiente. A prece, ela cria, eu costumo dizer que é uma bolha, né? Na nossa casa, no nosso lar, de proteção energética. Pensamentos, palavras, ações, isso constrói a tônica do ambiente familiar. O reflexo mental das criaturas que vibram em tudo e todos, ela tem essa qualidade de absorção e exteriorização. Então nós estamos sempre absorvendo e exteriorizando. E o nosso ambiente, ele fica impregnado, ele se impregna de todas essas coisas que a gente expõe, exterioriza. Bom, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro estágio. No momento em que a gente exterioriza e que a gente coloca para fora tudo aquilo que a gente tem, evidentemente que nós vamos ter, no plano espiritual, também espíritos que vão se configurar dentro daquela faixa vibratória. Então daqui a pouco nós temos amigos espirituais, e eu coloco amigos porque estão numa escala evolutiva, estão encaminhada também de evolução, que muitas vezes estão perdidos, que precisam de ajuda, precisam de uma luz, e às vezes justamente entram numa porta que está aberta, que muitas vezes é o nosso lar, procurando esse abrigo. E aí eles entram dentro deste abrigo e encontram um ambiente confortável, dentro daquela emanação de energia que eles têm e que nós estamos tendo. E eles são ruins? Não, às vezes não. A maioria das vezes não. É o mesmo que falar de nós mesmos. Nós somos imaturos, somos muito imaturos. E essa imaturidade nos traz esses sentimentos pequenos, esses sentimentos que a gente precisa aprender a trabalhar. E esses nossos irmãos também. E eles acabam se juntando dentro do nosso lar. E cada vez mais o nosso lar fica pesado. Como limpar tudo isso, Maribel? Como tirar de dentro do nosso lar esses irmãos? Bom, para começar, que sejamos extremamente compreensivos com esses irmãos, porque se ali estão, precisam de muita coisa. Precisam de ajuda, precisam de prece, precisam de oração. Precisam dos nossos pensamentos de fraternidade e caridade e dos nossos maiores emanações e eflúvios de amor, pois precisam ser conduzidos a algum lugar. Se eles estão ali, é porque não sabem como chegar em outro lugar. Então que a gente possa fazer sempre orações para que esses irmãos encontrem o caminho da luz, sejam eles quem forem. E nós vamos orar por nós mesmos, que possamos melhorar a nossa vibração energética através de melhores pensamentos, que a nossa mente seja a casa, a oficina e a ferramentaria das coisas positivas, que nós não tenhamos aquelas situações de cultivar a vocação do abismo. Tem um livro, né, que fala sobre isso, também é do Emmanuel, que fala sobre isso, cultivar a vocação para o abismo.
Então toda notícia ruim, ou toda situação meio desagradável, ou enfim, isso é comum, é normal dentro da nossa vida, pessoal. Nós vamos ter situações frustrantes, frustrações, negatividades, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter problemas para resolver. E que coisa boa que temos isso, pois essas são as coisas que viemos fazer para nos melhorar, para nos burilar. Então, cada vez que acontece isso, a pessoa transforma aquilo num abismo, né? É a vocação do abismo. Se joga no abismo. Ai, que coisa horrível! E aquilo vira um muro de lamentações. E a pessoa fica cultivando o abismo e não a solução e a saída dele. Então, que possamos inverter isso. Vamos cultivar a fé, o amor a Jesus. O amor é doce. Vamos cultivar a fraternidade. Vamos pensar em coisas positivas. Vamos promover a paz, a harmonia dentro do nosso lar. E isso muda tudo. Cada vez mais o nosso lar vai ser um local de paz, harmonia e equilíbrio. Fé, oração, vigiar. O que é vigiar? É vigiar o outro? É vigiar o filho dentro de casa? Se está fazendo o seu dever? Se está arrumando a cama no seu quarto? Não. Vigiar se todos estamos dentro de um padrão de amor, de compreensão, de carinho, de uma palavra de afeto. Aquela pessoa que está do teu lado está precisando de alguma coisa? Ela não precisa de nada? Ela não precisa de uma palavra de sustentação? Então, que a gente possa desenvolver esse tipo de atitude, primeiro dentro do nosso lar. Isso facilita tudo, modifica o ambiente do nosso lar e nos prepara para sermos melhores lá fora. Então que possamos lembrar sempre que o nosso lar, a nossa casa física, o nosso lar emocional e espiritual, ele é nosso. Então, que ele seja visitado e que seja feito sempre convite a serem visitados por espíritos da espiritualidade maior, espíritos que venham para ajudar, para colaborar. E isso a gente faz na prece, a gente faz na fé, a gente faz conversando com Deus durante o dia. Executando tarefas simples, podemos conversar aqui dentro da nossa mente, pedindo a proteção de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior. Então eu convido vocês a cuidarem do seu ambiente, do seu espaço, com muito amor e com muito equilíbrio, sempre orando e vigiando, que é exatamente o que Jesus nos propôs lá no seu Evangelho. E que assim seja.